Olá, queridos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma mesa com o pastor. Hoje está aqui comigo o pastor Davison. Tudo bem, pastor Davison? Tudo bem. Tô gostando de estar aqui toda semana. Tô gostando. Que bom. Tô assistindo depois o programa, depois eu revejo, né? Tá sendo bom, rapaz. Tá sendo bom. Muito bom. Que bom. Tem sido um aprendizado e espero que também tenha, de uma forma ou outra, contribuído com aqueles que estão em casa. Amém. Também nos assistindo. Também está com a gente aqui o pastor Jean, né? Pastor Jean da nossa igreja lá de Vinhedo, a grande igreja. Que Deus abençoe, pastor Jean. Como é que o senhor está? Estou bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui com o senhor, pastor Davison, pastor Benê. Uma alegria participar dessa mesa. Creio que será bênção para nossas vidas e para aqueles que participarem conosco. Mais uma vez, também está conosco o pastor Benê. Prazer. Estamos bem, pastor Rui? Que prazer bom. estarmos de novo aqui nessa mesa com o pastor. E esse assunto é de suma importância, hein? Esse assunto é um assunto que vai realmente abrir aí os teus olhos, né? Realmente vai trazer você para uma realidade que precisamos viver nos dias de hoje. Espera aí que vai ter muito mais para você. Hoje o assunto é amor à revolução. É um tema que não tem sido muito abordado, né? Essa palavra Deus me deu há muitos anos. E hoje que eu tenho revivido algumas coisas em minha vida, eu trouxe ele mais uma vez à tona. O amor à revolução. Né? Esse tema central, né? O que é o amor à revolução? O amor à revolução é uma mudança profunda. Se nós queremos uma mudança profunda, há uma necessidade do amor. Isso que é revolucionar, tá? Isso aqui é revolucionar, é uma transformação, é uma realidade. E Jesus revolucionou o mundo, não com espada ou poder humano. Ele revolucionou o mundo com amor. E eu queria perguntar para você, começar perguntando para você, pastor Benê, né? Um exemplo bíblico de amor que nós podemos dar, qual é? Para mim, o exemplo bíblico maior de amor é o próprio Deus, né? A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Senhor Jesus Cristo para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o amor, né, a revolução do amor maior é o próprio amor de Deus enviando Jesus Cristo. Olha, sendo nós todos os pecadores condenados, e ele envia o seu próprio filho por amor a nós, envia o seu próprio filho para morrer na cruz. Então, é Deus, né? Começando aí em Deus essa maior figura de um amor, né, paterno, um amor de pai, é o próprio Deus. É o amor verdadeiro. O amor verdadeiro. Amém. Pastor Davison, o exemplo bíblico de amor que o senhor pode nos dar? Tantos exemplos. Tantos, mas vou pegar aquele que o pastor Benê falou agora. O texto diz o seguinte: porque Deus amou o mundo. Pronto, amor. Mas a partir de aí veio duas coisas que Deus fez. Tomou uma decisão e tomou uma atitude. Amor não é simplesmente um sentimento. São decisões e vamos falar sobre isso. E são atitudes. Você não ama se você não tiver atitudes, se você não tomar decisões. E Deus tomou as decisões mais difíceis que um pai pode tomar, e que está nesse versículo. Entregar seu filho por amor a outras pessoas. Decisão difícil. Atitude mais ainda. Pastor Jean, você que está conosco hoje pela primeira vez, é um grande prazer. Qual é o seu exemplo bíblico de amor? Pegando esse gancho do pastor Benê e do pastor Davison, uma passagem que me chama a atenção é no Evangelho de Marcos, capítulo 16, onde Jesus ele tem um encontro com o jovem rico ali a partir do versículo 17. E aquele jovem rico se aproxima
de Jesus, chamando de bom mestre e querendo ter ali um diálogo com Jesus. E Jesus começa a tratar do coração dele ali de algumas situações. No final da questão, Jesus vai chamá-lo para andar com ele. E nesse momento é hora de aquele jovem rico demonstrar que ele amava a Jesus. Mas ele amava mais o dinheiro. Jesus era bom, mas ele não amava a Jesus. Tanto que ele não segue. Mas no versículo que se segue, a Bíblia diz que Jesus, olhando para ele, o amou. No versículo 21. Então, mesmo Jesus sabendo que aquele jovem amava mais o dinheiro do que a ele, mesmo Jesus sabendo que aquele jovem não o ia seguir, mesmo Jesus sabendo que o dinheiro estava acima de tudo no coração daquele jovem, a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e o amou. O amor dele por nós é incomparável, é incondicional. E eu gosto desse exemplo porque mostra que o Senhor nos ama, independente de qualquer circunstância. O Senhor nos ama acima de todas as coisas. E o Senhor, ele ama tanto que, em detrimento aquele jovem o abandonar, não o seguir, Jesus o amou. Agora, como é que o senhor vê essa situação, né? Aquele jovem chega para Jesus, né? E ele, mestre, né? O que eu faço para te seguir? Aí o Senhor Jesus disse, o quê? Amarás, né? O Senhor teu Deus, acima Sobre de todas as todas coisas, as e coisas. o próximo com a ti mesmo. Fazer isso. E ele respondeu direitinho. Respondeu muito bem. Fazer isso e Viverás. viverás. E o que ele fez? Ele não segue o Senhor, né? O amor. Por o que amor ele dele. não segue? Porque ele amava alguma coisa a mais. Venda tudo que você tem, dê aos pobres e siga-me. Exatamente. Decisão e atitude. Agora ele fez isso? Será que a igreja, nós estamos falando muito sobre igreja nos dias de hoje. Será que a igreja dos dias de hoje tem vivido dessa forma ou não? Mais dinheiro, mais fortuna, mais coisas do que viver o amor de Deus? É uma pergunta. Aí vocês respondam. Pegando o gancho do Senhor, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro, é a raiz de toda espécie de males. O amor ao dinheiro é mamon, né? É o amor. Não é o dinheiro, né? Exatamente. Já notou isso? Que não é o dinheiro, Exatamente. mas é o amor ao dinheiro. E nós vivemos num mundo que o dinheiro faz parte. Mas é o amor ao dinheiro a raiz de todos os males. Benê, pensa nisso aí. Foi lançado algo na mesa aí que agora na eu verdade, quero que vocês destrincham. como que Judas vendeu Jesus? Né? Judas estava com Jesus, Judas fazia parte da igreja de Jesus ali, com os 12 discípulos, sendo discipulados por Jesus. O que atraiu ele? Não foi o amor de Cristo, foi o amor ao dinheiro, ao ponto de vender a Cristo. Então a gente tem que ter uma reflexão de que o amor ao dinheiro é a raiz realmente de males dentro da igreja nos dias de hoje. Né? Então, não é porque a gente está com Cristo ali, dizendo que está com Jesus, servindo a Cristo, a gente precisa ter esse cuidado aí de não amar mais aquilo que nos tira fora da presença de Deus e nos faz realmente não viver o verdadeiro evangelho, que é o amor. Então eu dou a figura do próprio Judas aí, que por dinheiro vendeu Jesus, por 30 moedas. O Senhor trouxe o seguinte tema, o amor, a revolução. Por que precisa haver uma revolução em relação ao amor nos dias de hoje, que se fala tanto de amor? Eu acredito que sim. Porque o conceito do amor, a ideia de amor que o mundo está tendo hoje, está totalmente equivocada. Está focado no dinheiro, está focado no prazer. Eu só te amo se você concordar comigo. Se você não concordar comigo, você é meu inimigo. Então eu não te quero, e eu quero até que você, através até a expressão forte, morra. Então, se você não concorda comigo, eu não quero você. Então, as condições hoje do amor, a ideia do amor hoje, está totalmente deturpada. Eu gosto muito dessa questão de a revolução. Precisamos de uma revolução.
O triste é que a igreja também entrou nesse mesmo caminho. De eu amo a Deus, por quê? Porque Ele me dá coisas boas. Eu gosto da igreja, por quê? Porque a igreja me dá coisas boas. Eu gosto de ir à igreja, por quê? Porque eu recebo coisas boas. Ou seja, o amor se torna uma busca do benefício próprio. E não, volto a repetir a frase, atitudes e decisões de entrega. Vamos falar sobre isso. E o amor é uma doação, né? É uma doação completa. Quando nós falamos no começo, em que o Deus doou, né, o seu próprio filho a nós, então isso é uma questão de se doar ao próximo, se doar a quem está do lado de lá, vamos dizer assim, sendo próximo, né? Ok? E quando a Bíblia fala também que Deus amou o mundo de tal maneira, é que engloba todos os pecadores, aqueles que ainda vivem no pecado, e no pecado mais horrendo que a gente possa imaginar, Deus ama aquela pessoa. Olha o poder do amor, né? Falaram. Agora, preste atenção no que eu vou jogar na mesa. Vamos pensar que todos nós somos esse jovem rico. E todos nós estamos em busca da nossa salvação. Aí nós encontramos o nosso Senhor Jesus, né? Todos nós encontramos o nosso Senhor Jesus. Todos nós temos o privilégio de conversar com Ele também. E nós também temos, o prazer de chegar ao nosso Senhor Jesus e sempre perguntar: mestre, o que eu farei para herdar o reino do céu? E também ouvir de Deus a mesma coisa: venda tudo que você tem, dá aos pobres e siga-me. Como é que você vê a atitude do povo nesses últimos dias? Você acha que a igreja está pronta para vender tudo que tem, dar aos pobres e seguir ao nosso Senhor Jesus? Pensa, e eu quero que você também em casa pense da mesma forma, né? Será que a igreja do nosso Senhor, está pronta para vender tudo que tem, fazer casas, abrigos, tirar pessoas da rua para seguir o nosso Senhor Jesus? Ou a igreja não está preparada para isso? Que pergunta, hein? Pergunta muito oportuna. Nesta ocasião, Jesus ele pede isso para esse jovem, porque Jesus sabia que esse era o problema dele. Não para todas as pessoas que Jesus vai pedir a mesma coisa. Vá, vende tudo que você tem e dá aos pobres. O conceito aqui é onde está o seu coração. Onde está o coração da igreja? Onde está o coração do povo? Onde está o nosso coração? Esse jovem, ele tinha um trono no coração dele. E quem estava sentado nesse trono não era Jesus. Era o dinheiro. E o amor dele estava acima de tudo no dinheiro. Agora, o senhor não tem a dúvida que hoje a vida das pessoas mexeu com isso, mexe com o coração. A Bíblia fala isso, né? Porque onde estiver o seu coração, aí está o seu tesouro. E quando se fala disso, quando se fala de finança, mexe com todo mundo. E aí que a pessoa dá prova de que ama. Como já foi falado aqui no início. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Foi um amor doador. Ele deu tudo que ele tinha, o melhor que ele tinha. E aquele que ama, ele se desprende. Aquele que ama, ele se despoja. Aquele que ama, ele faz. E essa atitude é importante. E tem um texto que me chama a atenção, é que Jesus, ele começa esse relacionamento de doação, de entrega, entregando a vida dele na cruz do Calvário, morrendo pelo pecador. Tamanho é esse amor. E 1 João 4,19 diz assim, ó: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Veja bem, nós não estamos aqui falando de igreja A, igreja B, igreja C. Nós estamos falando da igreja como um todo, né? No momento em que nós estamos vivendo.
onde a palavra muitas vezes é direcionada para ter e não ser, tá? Possuir, né? Adquirir mais posses, né? Como eu disse no outro dia, uma igreja banco. Nós não precisamos ser isso. Nós temos aqui um exemplo de um homem, um exemplo de um homem que se achega ao Senhor Jesus e disse: Mestre, o que farei para herdar o reino do céu? Né? E esse exemplo aqui é o exemplo bíblico para mim, o exemplo que a Sagrada Escritura traz no Evangelho do nosso Senhor Jesus, para mim é referência de vida, é referência de igreja, né? É referência para tudo. E nós temos aqui um jovem que simboliza o Rui, que simboliza o Davison, que simboliza o Jean, que simboliza o Benê, que simboliza a igreja, porque a igreja somos nós. Nós somos a igreja. Mestre, o que eu farei para herdar o reino do céu? Né? Venda tudo que tens, dá aos pobres e siga. Há outro exemplo, há outro exemplo de 9 homens que procuraram Jesus. E não procuraram Jesus para se entregar a Jesus, para Jesus ser Senhor das suas vidas. Eles procuraram Jesus para serem curados, para receber o benefício. Os leprosos. Exatamente. Eram 10. Os 10 receberam a cura. Quantos voltaram para agradecer? Quantas pessoas entram na igreja, não buscam o reino dos céus, muito menos buscam o senhorio do Senhor nas suas vidas. Eles buscam aquilo que pode trazer para eles o benefício. Recebeu o benefício e recebe, como aqueles 9 receberam, né? Ou 10 receberam. No entanto, só um voltou. E esse um que voltou, esse se entregou. Esse realmente foi impactado. E ele falou assim, estou aqui. E o texto diz que ele segue Jesus o tempo todo depois. Ele realmente agora entende e liga essa relação. A 1 João é o livro a carta de amor, né? Diz o seguinte, 1 João capítulo 1, versículo 18, na versão viva, diz: Filhinhos, deixemos de dizer apenas que amamos as pessoas. Vamos amá-los realmente e mostrar isto pelas nossas ações. Ou seja, o amor ele tem que ser demonstrado. O texto do pastor Benedito citou, João 3,16, ele diz que Deus ama, mas mais do que isso, ele demonstra como Deus agiu, as ações de Deus, mostrando o seu amor para com a humanidade. Eu vejo que também, quando Jesus fala na carta de João, né? Aliás, no Evangelho de João, ele fala: aquele que me ama será amado do meu Pai. Então, o próprio Jesus espera também que nós o amamos, né? É o que o Davis falou desses 10 leprosos, né? Aquele um que chegou e se dobrou aos pés do Senhor, ele demonstrou o amor, né? Por Jesus, não pelo que ele fez, mas e esse amor ocasionou também na salvação desse próprio homem, né? Não só foi curado, mas ele voltando e demonstrando esse amor, essa gratidão, né? Porque amor é gratidão também, acabou também recebendo essa salvação. Então, o próprio Jesus diz: aquele que me ama também será amado do meu Pai. Então, Jesus procura que também nós o amamos de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, toda a nossa força. Até para tirar uma dúvida daqueles que estão conosco, nós ouvimos há pouco, né, que Deus amou esse moço. Né? Deus o amou. Mas é muito importante que você saiba uma coisa. Importante é entender que Deus nos ama. Agora, o quanto você ama a Deus? Isso é mais importante. A salvação não vem porque Deus nos ama. Deus me ama. Agora, eu amo a Deus. Eu estou fazendo aquilo que é certo da maneira certa, eu estou caminhando com Ele, eu estou servindo de verdade, que Deus me ama, isso é certo. Ele morreu na cruz por mim, Ele foi até o final por mim, Ele me ama. Agora, o quanto eu amo. E para explicar isso, eu vou colocar mais uma coisa na mesa.
o lava-pés. Ali no lava-pés estavam todos os seus discípulos, lembra de João 13? Estavam todos os seus discípulos, ele lavou os pés carinhosamente de todos os seus discípulos. E essa foi uma das provas de humildade e de amor. Isso aconteceu um pouco antes da cruz, um pouco antes dele se entregar na cruz. Como nós podemos exemplificar esse momento, pastor Jean, do lava-pés? Porque ali estava Judas. Sim. Ele lavou os pés de Judas da mesma forma que lavou o pé de Pedro, João e de todos os outros. Aí que mostra o coração de Jesus, o coração do Pai, esse amor ágape, esse amor incondicional, que amou esse jovem, que amou Judas, que amou a multidão, que dizia crucifique, crucifique. Quando ele estava morrendo na cruz do Calvário, ele fala, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Esse amor que independe das circunstâncias, das coisas que nós fazemos. Porque nada que eu faça vai fazer o Senhor me amar mais do que Ele me ama. O Senhor disse muito bem, Ele ama o mundo, Ele ama o mundo, pessoas, Ele ama a humanidade, Ele não ama o pecado, Ele odeia, abomina o pecado, mas Ele ama as pessoas. E quando Ele tem essa demonstração de amor e humildade, lavando os pés de todos, e depois Ele fala, como eu fiz, vocês devem fazer. Proceder com essa mesma humildade, proceder com esse mesmo amor. Ele amou Judas até o fim. Ele amou todos até o fim. Ele amou os soldados que o crucificaram até o fim. Esse amor é maravilhoso, esse amor é tremendo, porque independente do que as pessoas fazem, ele continua amando. Não ama o pecado, não ama as coisas erradas que eu faço e que a humanidade faz, mas ele continua amando o homem. Será que as pessoas, que aí está a grande diferença, Deus ama todos, inclusive até Jesus amou os soldados que estavam crucificando ele. Agora, essas pessoas aceitaram esse amor de Jesus. A 1 de Coríntios, né, diz que o amor de Deus nos constrange. Ou seja, o amor de Deus, se a gente compreender e a gente receber, nos impacta de tal forma, de tal maneira que a gente não vai ser o mesmo. Eu vejo que aquela mulher, aí está um exemplo de amor maravilhoso, aquela mulher que entra quieta naquela sala onde Jesus está com seus discípulos, ela não se importa com ninguém, ela não se importa com o ambiente, ela não se importa com nada, ela simplesmente chega chorando aos pés de Jesus, o que o senhor estava falando sobre o lava-pés. Aquela mulher chega lá, entrega um perfume precioso, valioso, custa, mas ela sente aquele amor de Deus de uma maneira de tal forma, que ela está constrangida e chega lá e faz tudo aquilo que é possível para amar o mestre, da mesma maneira, ou tentar na mesma medida como o mestre ama ela. É praticamente um ano de trabalho o que ela faz, e alguns se escandalizam nela, inclusive Judas. E Jesus, ele fala, olha, o que ela fez será dito em memória dela. E depois de tantos mil anos, nós estamos aqui falando. Tantos milhares de anos, estamos falando dela. E Jesus fala, ela fez o que pôde. Então, o amar, o que é o amar? É fazer tudo o que você pode por aquele que você ama. Se você faz tudo o que você pode, você ama. Agora, a atitude de Jesus também foi uma atitude de tremenda humildade, né? Porque ele sendo Senhor, ele sendo mestre, e fez aquilo que ele fez, quer dizer, ele não estava fundamentado na sua própria sabedoria como mestre, né? No seu próprio, né, senhorio como mestre, enfim. A humildade, né, foi demonstrado aí nessa ação, nessa atitude de Jesus, ele sendo mestre, lavando os pés, né? Então, muitas vezes, nós como igreja estamos, muitas vezes, fundamentados no que somos, pastor, mestre, doutor, em teologia, e a gente esquece que Jesus não esteve fundamentado naquilo que ele propriamente era chamado de mestre e senhor, né? Então, a gente precisa entender que a humildade vem de uma atitude onde você demonstra que não está fundamentado em um título, né? Eu acho que eu vou apimentar esse momento um pouco.
Vamos pensar, né, que nós estamos vivendo a mesma época do nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos deu oportunidade de lavarmos os pés agora. Agora quem vai lavar os pés somos nós, ok? E nós estamos vivendo num mundo onde a ideologia de gêneros está pegando fogo, né? E naquele espaço em que nós estamos vivendo ali, tem sentado pessoas que pensam contrário a você. A nossa igreja, que a igreja é uma porta aberta, entra quem quer, e nós temos que receber todos. Como é que você trataria de lavar os pés de uma pessoa diferente? Jean. As diferenças acontecem. A Bíblia diz que o Senhor não faz acepção de pessoas. E a igreja está de portas abertas para receber a todos. Aliás, ele veio pelos doentes e não pelos sãos. São os doentes que precisam de médico e não os sãos. Então, independente do problema que a pessoa tem, da situação que ela carrega, ela deve ser recebida com amor, com carinho e deixar o Senhor trabalhar. Porque se nós não amarmos essas pessoas, aí eu coloco essa situação que o senhor falou, eu coloco um mendigo, uma pessoa que de repente, aparentemente, ela não tem condições, uma mal cheirosa, pessoa humilde, ela tem que ser recebida, ela tem que ser amada, ela tem que ser abraçada, porque é com esse tipo de amor que nós vamos conseguir vencer. A Bíblia diz que o amor, ele vence multidão de pecados. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Sobretudo, ame sinceramente os outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Então é o amor, é o abraço, é receber bem, é mostrar, é constranger aquela pessoa com o mesmo amor que o Senhor nos constrangeu. E crer que a palavra vai... Uma vez eu recebi uma pergunta assim, apóstolo. Uma vez uma pessoa falou, olha, eu tenho um estilo de vida. Vocês me aceitam aí? Eu falei, claro que aceito. A igreja está de portas abertas. Agora eu preciso dizer uma coisa. A palavra vai te confrontar em algum momento. A palavra vai tratar do seu coração em algum momento. Exatamente isso. Um grande pregador, nos nossos tempos, ele diz assim, a igreja aceita tudo. A igreja aceita todos. Desculpa, a igreja aceita todos, mas não aceita tudo. Venha como está, mas não permaneça como veio. E Deus vai trabalhar, Deus vai agir, a palavra vai... Por quê? Alguém entrou santo dentro da igreja algum dia? Alguém entrou santo? Não, todos nós entramos pecando, com vícios, com situações, com bagagem, com passado, todo mundo. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. A Bíblia diz que não há um justo, um sequer. Então quem somos nós para apontar o dedo para alguém e julgar alguém? Todos têm que ser recebidos com amor, com carinho. E assim como um mentiroso é tratado, assim como uma pessoa viciada é tratada, assim como um adulto é tratado, os outros também serão tratados se deixarem a palavra tratar, desde que sejam recebidos com amor e não com constrangimento, não com qualquer tipo de situação que vai levar essa pessoa a sair. Né? Ok. Pastor Davison, exatamente em cima dessa pergunta, né, que eu fiz ao Jean, eu faço ao senhor também. A questão da ideologia, tantas coisas que têm acontecido nesse mundo. Como o senhor acha que a igreja tem que se comportar? Se eu me comportar com um posicionamento de superioridade ou de santidade, eu estou equivocado, eu estou errado. Eu vou naquele exemplo de Jesus. Jesus entrou na casa de Zaqueu, que seria um escândalo, e foi um escândalo para todos os que estavam lá. Zaqueu era um homem odiado, rejeitado, né, desprezado. E Jesus entra na casa de Zaqueu para quê? Para comer com eles, para sentar à mesa com ele, para ter comunhão com ele. E essa comunhão, e essa mesa, esse carinho, essa atenção especial que Jesus teve para com ele, fez de que esse amor que Jesus manifestou para ele, para Zaqueu,
constrangeu de tal forma Zaqueu que ele se levanta no meio e ele diz aquilo que ele falou. Reconhecer seus erros, consertar as suas situações. Nós vivemos em um mundo onde há muitas ideologias, há muitas crenças, há muitas opiniões. Eu não posso exigir e não posso obrigar a ninguém a concordar comigo, aceitar a minha palavra ou aceitar a minha fé, vamos falar assim. Mas também não posso permitir que o outro não aceite a minha opinião, minha palavra, minha fé. Eu preciso haver respeito. O que vai realmente impactar e o que realmente vai, eu acho que vai ser a grande diferença, ou a revolução, como foi falado aqui, é o amor. Já reparou de que hoje as pessoas, elas não estão interessadas em que o outro aceite. Há um ódio completo, é ódio de poder, é ódio ideológico, é ódio cultural, é ódio racial, em tudo está o ódio. É o ódio que está dominando o mundo. Agora, dentro desse aspecto também que o pastor Davis está falando, ódio, né? Nós pegamos em João capítulo Só 8. para terminar. Pode. Até o próprio juiz hoje está deixando a justiça de lado para manifestar ódio. Até o político está deixando de lado a ideologia ou o seu posicionamento de governo para manifestar ódio. Todos estão manifestando ódio. E a igreja não pode fazer isso. E até mesmo o pastor. Eu ia falar, Então, mas- até pastores estão manifestando mais ódio do que amor. Eu Subindo vou falar em carros para manifestar ódio. Eu vou falar dentro desse aspecto do ódio mesmo, né? Até desculpa de eu ter cortado o pastor, e o pastor deu continuidade aí. Mas em João, capítulo 8, fala dessa mesma situação, desse posicionamento de ódio que fala da mulher pega em adultério, né? A Bíblia diz que os homens da lei queriam apedrejar uma mulher porque a lei assim dizia, que quando a mulher era pega em adultério, tinha que ser apedrejada e levada à morte nessa, né, atitude daqueles homens. Quando Jesus chega àquela situação, Jesus depara com toda aquela cena e a Bíblia diz que Jesus começa a ver e agacha até a areia ali, começa a escrever e ele mansamente, humildemente começa a dizer: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Então, a Bíblia diz que do mais novo até o mais velho foram saindo. E Jesus depara com aquela situação, chega até aquela mulher e diz para a mulher: cadê os seus acusadores? Isso é uma demonstração de amor. E a mulher responde: não, já não estão mais aqui. Mas aí ele confronta. Aí ele diz o seguinte: eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Então é interessante que o amor também, ele Desculpa, corrige. Hoje teria muito crente jogando pedra. O amor, ele corrige, né? A Bíblia diz em Provérbios 13:12, porque Deus, o Senhor, Deus ama, e por isso que ele ama, ele corrige. Então o amor, ele não pode ser aquele amor que você vai aceitar tudo, porque Deus não é esse tipo de amor, e não vai trazer uma certa correção, um certo ajuste na vida da pessoa. Foi isso que Jesus falou. Olha, vai e não peques mais, porque possa ser que ela não teria mais essa oportunidade continuando naquela vida, e aquele homem pega ela de novo naquela situação, pronto, condenada à morte pela lei, mas não aproveitou o amor ao qual Deus, o próprio Jesus, na verdade, quis trazer ela para um outro caminho. Ó. Vai e não peques mais. Não permita mais que essa vida de pecado fique sobre você. O apóstolo Rui, ele disse uma coisa importante. Que Deus nos ama é fato. Agora, nós amamos a Deus. O amor, quando ele não é correspondido, é triste. O que as pessoas querem, no final das contas, que todo mundo quer, ser amado. E muitas pessoas, muitos problemas que a pessoa tem, que ela carrega, complexo e tudo, porque ela não é amada. Ela não se sente amada. Às vezes até é, mas não se sente. E Deus nos ama. Agora, como o apóstolo disse, nós amamos a Deus. E aí, como que nós vamos demonstrar isso? Se nós formos fazer uma pesquisa, e não só no meio cristão, ou entre aspas, no meio religioso, nós vamos fazer uma pesquisa e perguntarmos para as pessoas: você ama a Deus?
talvez 99% das pessoas na face da terra vai dizer que ama a Deus. Agora, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, assim. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada. O Senhor ama, mas ele faz morada em aquele que o ama e o obedece. No 24 diz: aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Estas palavras que estão ouvindo não são minhas, mas do meu Pai. Então, o que nós precisamos entender é que amar a Deus não é um sentimento, é uma decisão e é demonstrada principalmente no quê? É através da obediência à palavra dele. Não dá para separar a palavra do Senhor. Não dá. E as pessoas querem separar. Eu amo a pessoa de Deus, mas não obedeço a sua palavra. Então não ama. É como se eu convidasse ele para entrar na minha casa e falar: o senhor entra, mas a palavra fica do lado de fora. O senhor entra, mas aquilo que o senhor ensina fica do lado de fora. É como se eu chamar o senhor para ir na minha casa. Eu convido o apóstolo Rui para ir na minha casa. O apóstolo Rui leva o Lelê, o apóstolo Rui leva mais algumas pessoas, e eu falo assim: apóstolo Rui, o senhor entra. O restante fica de fora. E as pessoas, elas querem fazer isso hoje. Eu amo a Deus, mas a palavra, eu não quero. Então isso não é amor. Quem me ama, guarda as minhas palavras. E eu e meu Pai faremos morada nele. Aí é diferente. É por isso que o nosso tema é o amor à revolução. Por que o amor é a revolução? É mudança profunda, quebra de padrões, transformar uma realidade. E nós precisamos compreender isso. Se não existir amor, não vai existir uma revolução, vai existir palavras. Palavras muitas vezes soltadas ao vento que o pessoal vai esquecer na semana que vem. Né? Na segunda-feira já não estão mais sabendo o que foi falado. Foi legal. Como é que foi o culto? O culto foi maravilhoso, a palavra foi maravilhosa, mas aquilo realmente transformou a vida. Agora, o que nós, né, como igreja, temos que fazer para transformar vidas? O Senhor lavou os pés dos seus discípulos. Depois ele trouxe um conselho: olha, se eu, como Senhor e Mestre, fiz isso, fazei vós também. E logo nesse mesmo capítulo, ele traz um outro verso que é muito poderoso, que quando ele diz assim, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, no 13:34 de João. Então, a capacidade de amar, de verdade, né? Não amar simplesmente de palavra, amar mesmo, de se entregar, de viver um para o outro, é do nosso Senhor Jesus. Nós vemos isso na cruz. Nós vemos isso com a sua morte na cruz. Mas ali na cruz tinha dois homens. E aí tem um exemplo que o Senhor Jesus amou. O Senhor Jesus amou tanto um ladrão como um outro ladrão. Mas um só disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Foi um só que segurou as suas mãos. Foi um só que foi com ele. Essa é a realidade da igreja? Eu estou perguntando. É uma pergunta. Essa será que é a realidade da igreja hoje? Muitos estão na igreja, mas poucos seguram as mãos do nosso Senhor Jesus. Pastor Bené. 1 Coríntios capítulo 13. Quando nós lemos esses versículos, a gente traz ele muito para o lado da aliança, do casamento, né? Mas Paulo aqui estava falando para a igreja. A igreja de Coríntios era uma igreja com muitas dificuldades, com muitos problemas, né? E ele começa aqui a ensinar acerca do amor para a igreja de Coríntios. Olha o que ele diz no capítulo 13, a partir do versículo 4. Que aí é o verdadeiro amor, o amor doador, né? O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita o mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha.
Então, eu vejo que esse amor que Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios, e se você começar a ler desde o começo aqui da carta, né, aos Coríntios, que Paulo escreve, Paulo retrata de uma igreja problemática, de uma igreja com pessoas difíceis, com problemas difíceis, mas ele começa também a dar o caminho de como eles podem resolver os problemas com esse amor ao qual nós lemos aqui, ao qual ele passa para essa igreja de Coríntios, esse ensino. Então, eu entendi. Mas, voltando à cruz do nosso Senhor Jesus. Ali tinha duas pessoas. Jesus deu tudo, como foi falado aqui. Deus amou o mundo de tal maneira que deu tudo. Esse momento é o momento do tudo. A cruz ali mostra que ele deu tudo. E ali na cruz tem um exemplo da igreja. Tem exemplo de pecadores. 2 pecadores. 2 pecadores estão ali. E a oportunidade é igual para os 2. Como é que você vê isso? A igreja, pensa nesse quadro como igreja agora. A igreja está tendo a mesma oportunidade, a igreja todo mundo tem. Todos estão aproveitando essa oportunidade, Jean? Não. Na verdade, tem 2 pessoas na mesma condição. E um deles fala isso, elas estão na mesma condição. Nem agora você reconhece. A questão é, Jesus ama a todos. Nem todos correspondem a esse amor e nem todos aceitam esse amor. Aquele homem, aquele ladrão que o aceita, ele o reconhece primeiro. Ele reconhece como Senhor. Ele fala, Senhor, quando entrares... Então ele reconhece Jesus como Senhor. Quem é Senhor tem autoridade. Quem é Senhor é soberano. Se ele é Senhor, eu obedeço. Ele se coloca numa condição ali de servo, quando ele chama Jesus de Senhor. O outro está querendo uma prova. É como o senhor disse. Na igreja tem pessoas que querem ter um relacionamento com o Senhor, que reconhece suas falhas, seus erros, o chama de Senhor e quer andar debaixo desse senhorio, debaixo de obediência. Agora tem outros que quer o quê? Quer ver bênção, quer milagre. Você é filho de Deus? Salve a gente mesmo, nós também. Ele quer a bênção, ele está precisando de alguma coisa, ele quer as suas necessidades satisfeitas, sanadas. Não quer o Senhor, ele não quer o dono da bênção, ele só quer a bênção. Então, esses dois homens tipificam bem. Um, que reconhece Jesus como Senhor, Salvador. Ele sabe que ele tem um reino, ele tem um paraíso, ele tem um céu. E o outro, ele quer o quê? Ele quer a dor dele, que a dor dele passe. Ele quer que o problema dele seja resolvido. Ele quer que a situação dele seja melhorada. Né? E, no entanto, ali só um acaba alcançando graça, acaba alcançando salvação, embora a oportunidade tenha sido dada para os 2. Davidson. Volto no mesmo versículo que o pastor Bené falou no início. João 3,16. Deus ama a humanidade e ele quer resolver o problema da humanidade. Qual é o problema da humanidade? A eternidade. O problema da humanidade não é a falta ou a sobra de dinheiro, não é a ideologia política ou ideologia sexual ou a questão cultural. O problema da humanidade é a eternidade. E Deus quer resolver o grande e o maior problema da humanidade, a eternidade. Quando aqueles 2 ladrões estão na cruz, um olha para Jesus e não olha para ele interessado em resolver o seu problema de eternidade. Olha aí, acabou. O outro não. O outro sabe que chegou o fim. Tanto é que ele diz, eu estou aqui porque eu mereço. Mas eu quero resolver agora meu problema da minha eternidade. E o único que pode resolver o problema da minha eternidade, quem é? É Jesus. Então ele olha para Jesus e fala assim, lembra-te de mim no paraíso. Ou seja, por favor, me ajuda, resolve o problema da minha eternidade. Hoje, o mundo não sabe, nem
ninguém se interessar pela eternidade. Ele quer se interessar pelas riquezas, por essa terra, por esse chão. Ele está preso a esse mundo, está preso às coisas deste mundo. O problema é que o crente também está ficando igual. Não está nem olhando, nem está interessado na eternidade. Porque se estivesse interessado na eternidade, buscava o Senhor todos os dias. Se estivesse interessado na eternidade, estaria na casa do Senhor todos os dias. Hoje a pessoa vem só domingo para receber algo para esta terra, para esta vida, para este tempo. Mas não está interessado no problema da sua eternidade. Quando ele estiver interessado, como enxergar de que Jesus vai resolver não somente tua saúde, tuas finanças, teu casamento, a educação dos filhos, ou sei lá, outra coisa, mas Jesus vai resolver a minha eternidade, eu vou ter isso. O jovem rico se prendeu às coisas deste mundo. Interessante que ele chegou querendo a eternidade, mas valorizou mais as coisas deste mundo. Zaqueu, como era preso às coisas deste mundo, se corrompeu pelas coisas deste mundo, mas viu em Jesus a solução da sua eternidade. E aquela mulher que ungiu Jesus sabia de que iria continuar do mesmo jeito, mas a sua eternidade estava resolvida em Jesus. 1 Coríntios 15, 19 diz: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos mais dignos de compaixão. Olha, nós trouxemos um tema que não dá para se falar em uma hora. Não é verdade? Nós vamos continuar isso no nosso próximo podcast. Agora, eu queria que vocês pensassem que ali naquela cruz estava também nós. Assim como aquele jovem que falou ali na cruz junto com o Senhor Jesus, né? Aqueles dois também era nós. Era nós. Nós temos a escolha. Nós podemos escolher amar o Senhor Jesus até o fim, ficar com Ele como não. Hoje nós vemos isso no mundo inteiro, né? O mundo está sendo condicionado a não amar o nosso Senhor Jesus. Muitas vezes até odiá-lo, né? Brincar com Ele em escola de samba, essas coisas todas. Mas amar o Senhor Jesus é o segredo da revolução. Amar o Senhor Jesus é o segredo da revolução. E você só ama o seu próximo se você ama o Senhor Jesus. Amai a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Quanto amor você tem para dar, Jean? É difícil a gente mensurar. O que a gente tem que buscar, eu acredito, é a cada dia pedir que o Senhor venha nos acrescentar mais amor. Pergunta difícil essa, Muito né? difícil, porque é como Jesus perguntando para Pedro: tu me amas? Uhum. Ou, quanto amor o Senhor tem? Você tem por mim, Pedro? E o interessante que a cura de Pedro ali é no fato dele reconhecer que o amor dele não era perfeito. A pergunta que Jesus faz é: você me ama incondicionalmente? Ele fala: mestre, eu te amo como amigo. A resposta que ele dá no original é essa. Você me ama com amor perfeito, Pedro? E ele reconhece: Senhor, o meu amor precisa melhorar muito. Então, eu acho que começa com esse pensamento. A gente tem que, a cada dia, acordar pensando assim: eu estou amando a Deus acima de todas as coisas? Uau. Eu estou amando o meu próximo como a mim mesmo? Porque quem andar nesses dois versículos, quem andar nisso, vai herdar a vida eterna. Então, eu acho que a cada dia nós temos que acordar pensando nisso. E pedir que o Senhor venha acrescentar amor, acrescentar amor, acrescentar amor. Porque a palavra diz em Mateus 24:12, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Aí, nós temos que pensar, o nosso amor, mais do que pensar, o nosso amor está aumentando ou está diminuindo? O meu amor por Deus, o meu amor pelo próximo, ele está aumentando ou ele está esfriando? Porque para mim, o maior sinal do final dos tempos é o amor da humanidade se esfriando para com Deus e para uns com os outros. Zero. Verdade. Suas palavras finais, Pedro? Eu vejo que o amor é o fruto do Espírito, né? Gálatas fala que é o fruto do Espírito.
Quanto mais a gente se relaciona com Deus, quanto mais a gente se relaciona com o Espírito Santo, mais somos capazes de amar. Porque por nós mesmos, como seres humanos, falhos que somos, pecadores que somos ainda, né, temos os nossos temperamentos muitas vezes desregulados, as nossas formas, ações e atitudes assim fora daquilo que verdadeiramente é o amor. Então eu creio que o amor vem de um relacionamento com aquele que nos capacita a amar verdadeiramente, que é o Espírito Santo, que é Deus. Então a gente precisa ter relacionamento com Deus para a gente poder amar, para a gente poder suportar, para a gente poder perdoar, para a gente poder fazer aquilo que o próprio Paulo diz em 1 Coríntios 3. Sua palavra final, Davidson, com a mesma pergunta: quanto amor você tem para dar? O meu amor só me ajuda a amar a mim mesmo. E me torna cada dia mais egoísta. Me torna cada vez mais individualista. Mas graças a Deus o Senhor me colocou dentro de mim seu Espírito, que me dá e aquilo que o pastor Benê falou, que provoca, dá um fruto de um amor tão intenso, tão grande, que eu compartilho mesmo sem perceber. Se eu amar pela minha própria pessoa, pelo Davidson, pela minha própria carne, só vai ser para mim mesmo. Mas se eu deixar o Espírito Santo se manifestar e dar fruto dentro de mim, esse amor, esse amor vai atingir muitos e muitas vidas ao meu redor. Então, eu preciso deixar que o Espírito Santo produza frutos em mim, né? Finalizando, já aproveitando, eu estou relendo o livro de Daniel, e Daniel é interessante, como ele tinha um compromisso e uma aliança com Deus tremenda. Eu queria ser Daniel, mas eu não sou Daniel. Por que eu falo isso? Daniel tinha o hábito de orar 3 vezes por dia, falar com Deus 3 vezes por dia. Ele ia no seu quarto lá em cima, no andar de cima, abria a janela e começava a falar com Deus. Ele era do RTT, porque o pessoal da rua ouvia a oração dele. Ele ouvia, lá fora, ouvia a oração de Daniel. Aí os inimigos manipulam toda uma situação e o rei decreta de que não haveria mais orações para nenhum outro Deus. Se fosse eu posso reconhecer a minha limitação, eu iria orar 3 vezes por dia a Deus, mas eu fecharia a janela. Orava mais baixo. Ou eu orava mais baixo, ou eu orava lá no fundo, no quarto do fundo, até no banheiro. E eu falaria assim: não, mas eu orei. Deus está ouvindo, né? Deus está ouvindo. Esse não é o verdadeiro amor. Essa não é a verdadeira aliança que eu tenho com Deus. E Deus olhou para Daniel e falou assim, não, eu vou continuar do mesmo jeito. Eu vou no mesmo lugar, eu vou abrir a janela, eu vou falar alto com meu Deus e pronto. A Bíblia diz que ele continuou fazendo aquilo que ele costumava fazer, ele não mudou. Não mudou nada. E Deus viu o amor dele. Deus viu o compromisso, essa relação com ele. E Deus guardou e protegeu ele. Amém. Quero terminar aqui com Filipenses, que fala da humildade cristã. Não existe amor sem humildade cristã. Não existe amor sem o esvaziamento. Não existe amor se nós não deixarmos de viver aquela vida que o Senhor Jesus viveu. Se a gente se achar, acabou o amor. E aqui em Filipenses 2, quero ler a partir do verso de número 2, diz assim: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada faças por ambição, egoísmo ou por vaidade, mas humildemente. Considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses uns dos outros. Seja a atitude de vocês
a mesma de Cristo Jesus. Se nós não vivermos assim, não tem amor coisíssima nenhuma. Somos apenas faladores, né? Que não vive aquilo que o Senhor viveu. Nós precisamos considerar que, se não nos esvaziarmos todos os dias do nosso eu, nós não vamos amar. O orgulho impede que a gente avance. E muitas vezes nós, pastores, somos orgulhosos demais. Imagina aqueles que a gente ensina. Então, nós precisamos nos humilhar para que os nossos seguidores se humilhem também. Você que está em casa nos ouvindo, essa palavra que trouxemos hoje aqui mostra a nossa salvação. O amor é a revolução de verdade. Se não tiver amor, é só balela. Que Deus os abençoe.